Olá, conectado, olá, conectada. Mais uma edição do programa Razão Social. Nesse programa especial, ainda em módulo especial, cada um na sua casa, mas já já as coisas voltam ao normal. Mas por enquanto, modo especial, conectando boas ideias. E o Razão Social de hoje recebe 4 convidados, cada um com o seu trabalho muito bem já desenvolvido, com estrada. E eu vou começar, então, com a nossa dama dessa mesa, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que é a doutora Rosa Célia, fundadora do Instituto do Hospital Pró-Criança Cardíaca. Doutora Rosa Célia, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Razão Social. Bom dia, Cadu. Estou aqui muito feliz por esse convite, me sentindo muito honrada, conhecendo todos os outros participantes. Lógico, meu filho eu já conheço. O Cadu eu já conheço. E estou aqui às ordens para você, o que você precisar. Tá bom, então, já que ela falou do filhão, Pedro Monteiro, o Pedro que é atleta ainda, né? O Pedro gosta de dar umas braçadas ainda, eu acho, né? Mas agora é executivo, ele tem uma empresa de esportes, de marketing esportivo, enfim, de eventos, que é Effect Sport, e também, enfim, desenvolve trabalhos sociais no Instituto Esporte, não é isso, Pedro? Faz esporte. O Instituto Faz Esporte. Bom dia, Pedro Monteiro. Bom dia, Cadu. Bom dia, mamãe. Bom dia, Leandro. Bom dia, Guilherme. Prazer estar com vocês. Tive a oportunidade de já trabalhar com o Leandro, né, um evento que a gente organizou de basquete 3x3. Leandro quase ganhou da equipe que tinha equipe da Sérvia, campeã mundial, equipe americana, foi campeã mundial, e o Brasil quase levou com a equipe do Leandro. Guilherme, coincidência, a gente está aqui, eu sou padrinho lá de vocês, lá do Solar. Recebo a cartinha de vez em quando lá. Tem uma lembrança aí que eu mudei o cartão de crédito, tem que ver se eu ainda estou, porque está no débito automático. Foi bom te ver, de repente foi uma lembrança aí para ver se o cartão está valendo ainda. Olha aí, viu? Estou lá com vocês há um tempinho, parabéns pelo trabalho. E a doutora Rosa, a mamãe, aí é suspeita, né? Aí é covardia. Mas tá bom. Então, Pedro Monteiro, agora apresentando também mais um dos nossos convidados, o Guilherme Maltaroli, que é cofundador e diretor do Instituto Solar Meninos de Luz. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Razão Social. Olá, Cadu. Muito obrigado pelo convite. A 4 é bem bacana, né? A gente está reunido. Que oportunidade, né? A gente tem, né? Quem diria eu poder estar com essa gigante, a Rosa, com o Pedro. Que bacana, né? Estou feliz. Muito obrigado, viu, pela oportunidade de trazer o Solar também um pouquinho. Bacana. E eu espero conhecer bastante, não só eu, como todo mundo que está acompanhando aqui o Razão Social 94 FM, bastante o trabalho que você desenvolve no Solar Meninos de Luz. Bom, e o nosso último convidado de hoje está de longe, está afastado, literalmente, inclusive, do nosso país, que é o Leandro Discreto, jogador de basquete 3x3, que é uma modalidade olímpica. Leandro, bom dia aqui para a gente no Brasil, mas como a gente está nesse domingo, e aliás, uma produção especial, a gente está pré-produzindo esse programa, ou seja, gravando esse programa, então você está acompanhando a gente nesse início de manhã de domingo, mas o Leandro está 5 horas à frente. Então está quase almoçando, não é isso, Leandro? Bom dia para você. Exatamente. Bom dia, boa tarde. Vamos trabalhar dessa forma, então. Obrigado pelo convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar dessa nova modalidade olímpica aí que está crescendo muito. Hoje fazendo parte da seleção brasileira e provavelmente aí lutando por uma vaga nas próximas Olimpíadas. É um momento muito importante do esporte e muito obrigado por você abrir esse canal para a gente poder estar falando disso. Muito obrigado aí, também um prazer, bom dia a todos os convidados e me sinto muito privilegiado de poder estar compartilhando com vocês aí esse momento. Eu falei que você estava distante, não falei onde, então quero que você fale onde é que você está hoje, Leandro. Cara, eu estou na ilha de Palma de Maiorca, no Mediterrâneo aí da Espanha, não sei quem conhece.
Mas está por aí. Aqui também tem sol, então tá tranquilo. Tem praia, então tá tudo bem. Agora, inclusive, a situação aí agora já está mais flexível, né? A Espanha que passou também por um período nebuloso dessa questão da pandemia, agora a situação já está mais à frente do que a nossa, né, Leandro? Exatamente, né? Que o governo tomou as medidas necessárias, demoraram um pouquinho, né, com relação ao confinamento, mas logo em seguida eles já retomaram essa questão, que foi muito importante, né, nesse avanço. E hoje aqui, por exemplo, onde eu moro, que é em Palma de Mallorca, já não tem casos nenhum de morte, e casos novos de contágio, eu acho que está na faixa de entre 10, 15 novos contágios. Normalmente são contágios importados, né? As pessoas que estão começando a entrar na ilha de novo. Então, tipo assim, eles tomaram realmente essa questão da quarentena. O governo também ajudou bastante as pessoas a ficarem em casa, né? Houve muito também controle nas ruas para que as pessoas não saíssem, mas eu acho que o mais importante é que eles deram suporte econômico a todas as pessoas para que elas realmente não tivessem a necessidade de sair na rua desnecessariamente. Bem, então é hora da gente conhecer um pouquinho da história de cada um dos nossos convidados. Eu vou começar então pela doutora Rosa Célia, que desenvolve um trabalho muito bonito, uma guerreira na área da saúde, principalmente da saúde infantil. Então, doutora Rosa Célia, quantos anos já à frente do Procriança Cardíaca e a sua alegria hoje de ter o seu hospital? Sei que é um momento de alegria, ao mesmo tempo, nesse momento, a senhora está se cuidando em casa, aflita, lhe conheço bem, sei que a senhora deve estar ansiosíssima para voltar ao trabalho, não que a senhora não esteja trabalhando, mas voltar efetivamente ao hospital. Conta para a gente um pouquinho dessa história bonita, doutora Rosa Célia, do Procriança Cardíaca. Em 1996, eu fundei o projeto Procriança Cardíaca para atender o apelo das mães desesperadas que não tinham onde levar sua criança, são todas famílias muito pobres, não tinham onde levar e estavam esperando em fila, e aí eu resolvi fundar o projeto Procriança Cardíaca para cuidar da criança cardíaca carente, que nós estamos completando 96, nós estamos fazendo 24 anos agora, e já foi um trabalho que sem parar, e só conseguimos chegar aonde chegamos por causa da generosidade do ser humano, porque tudo é feito, atendimento é todo feito doação, e a gente, eu digo que nós somos privilegiadas, porque a gente não precisa, e servir é um privilégio, é cuidar do ser humano, e graças a Deus a gente tem esse poder, porque temos equipe, e você vê, são 24 anos, já tem mais de 15 mil crianças catalogadas no Procriança, mais de 1.500 já submeteram a cirurgia cardíaca e procedimentos invasivos, num padrão muito alto. Isso foi, depois melhorou ainda mais, quando a gente também, graças aos parceiros, à generosidade do ser humano, a gente construiu o Hospital Pediátrico Procriança Juta Batista, que foi inaugurado em 2014. Bacana. É uma história linda que a gente vai conhecer um pouco mais. E essa pessoa, esse ser humano, que é a doutora Rosa Célia, que é abnegada, ela faz com amor. E eu tenho o maior orgulho de sempre que eu posso entrevistar a doutora Rosa Célia. Tem uma passagem muito interessante que eu tive com a doutora Rosa Célia, que nós nos conhecemos, eu ainda trabalhava na Rádio MEC, no Rio de Janeiro. Em uma ocasião, uma das assessoras dela fez contato comigo e ela estava com uma entrevista, inclusive uma grande emissora aí de televisão, e aí, num determinado momento, ela estava lançando uma campanha, uma das campanhas para arrecadar fundos, inclusive para o hospital. E aí eu falei, não, eu queria conversar com a doutora Rosa Célia, será que é possível? Ela, não, tudo bem, eu vou falar com ela, mas ela já tem uma entrevista para tal emissora. Eu falei, não, tudo bem, fala com ela. E aí, até hoje eu me lembro, ela falou assim, olha, Cadu, eu vou te dizer uma coisa, eu nunca vi a doutora Rosa Célia falar isso, não. Mas ela falou que vai fazer a outra emissora esperar e vai falar com você em primeiro lugar. Eu fiquei tão feliz, eu me arrepio até hoje que eu conto essa história e é verdadeiro, fico muito feliz de ter esse carinho da doutora Rosa Célia e sou fã. Quem não é fã dessa mulher tá errado comigo nessa situação toda de ser humano.
Então, doutora Rosa, sério, um carinho especial à senhora, viu, de verdade. E a criança do nosso projeto social, ela é atendida com o mesmo padrão, com tudo da criança de convênio ou particular. É igual, ninguém sabe quem é quem. Muito bom, muito bom. Bom, passa agora então para o Pedro Monteiro, que além de ser um parceiro também, o Pedro tem uma parceria comigo, com o meu projeto também, que eu desenvolvo já há bastante tempo, que é a Trilha Carioca, né? Esporte junto com esporte, evento junto com evento. E o Pedro, além de ser atleta, nunca digo ex-atleta, é um atleta. Ainda está nadando, Pedro? Estou nadando, estou um pouquinho. Eu estou com um filho pequeno também, né? Estou com um filho de 3 aninhos, assim, que normalmente de manhã eu fico muito com ele, é quando eu conseguia nadar mais. Mas nada, liberaram o mar, né? Semana passada, sábado eu fui dar uma nadada ali na Leblon, Ipanema, enfim. Então, sempre que eu posso, eu dou uma fugidinha. Ou no Flamengo também, enfim. Boa. Então, vamos falar um pouco... É verdade. Vamos falar então um pouquinho do teu projeto, Pedro. Agora com o Instituto Faz Esporte, né? E você como executivo da Effect Sport, que é uma empresa de eventos esportivos, que está passando aí por um processo complicado também com esse distanciamento e essas regras, né? De decretos, enfim. Fala um pouquinho do teu trabalho, Pedro, como instituto e também como Effect. Vamos lá. Legal. A Effect Sports existe já desde 2008, né? O foco original era trabalhar com atletas. A gente foi naturalmente, organicamente aí surfando outras ondas. A gente virou em 2009, né? O Rio ganhou a chance de sediar os Jogos, Copa do Mundo, Brasil, enfim. Então a gente acabou indo para a parte de eventos. A gente foi agência do Comitê Olímpico Americano. Eu ainda sou representante do Comitê Olímpico Americano aqui no Brasil. A gente fez já dezenas, não, mas acho que quase, pelo menos mais de uma dezena de eventos na Globo. O Leandro, a gente teve o orgulho aí de organizar um evento que o Leandro foi um grande protagonista. Enfim, e aí tem uma série de eventos próprios para clientes, então agência da Nike, Gatorade, Red Bull, e o evento, né, que talvez seja o nosso mais conhecido como evento proprietário, que é o Rei e Rainha do Mar, que é um evento que nasceu muito organicamente também, assim, em 2000 o mundo muda, né? Em 2008, Luiz Lima, que hoje deputado, né? Deputado federal, pois é. Deputado federal, um amigo de natação, de seleção brasileira de natação há muito tempo, enfim. O Luiz decidiu nadar do Leme até o Pontal, uma história longa aí, que ele viu os covers do Tim Maia no Faustão, com a banda Vitória Regia, o nome da mãe do Luiz é Vitória Regia. Ele falou, pô, tem que fazer isso para... Enfim, a Globo transmitiu, e quando o Luiz chegou lá, a história encurtada aí, o pessoal começou, é Rei do Mar, é Rei do Mar, o pessoal no Pontal. Domingo de manhã, o pessoal animado já. E aí a gente falou, tem algo aí. Aí nasceu o Rei do Mar, depois virou Rei e Rainha do Mar. E, enfim, ele começou com o evento de águas abertas, depois se transformou no Festival de Esporte de Praia. A gente viu que não existia um grande festival de esporte de praia no Brasil ainda. Hoje talvez seja o maior do mundo até, o Festival de Esporte de Praia. É o maior do Brasil. E aí a gente, assim, aí conectando com a minha mãe, né? Não tem como não conectar tudo com a minha mãe. Certamente a minha irmã trabalha, né, diretora do Smart, que é uma instituição que dá bolsas para crianças jovens aí de famílias de baixa renda, enfim, um projeto do Teles, da Ambev, totalmente financiado por projeto sensacional. Minha irmã acabou caindo 100% para o terceiro setor, né? Sem dúvida nenhuma, por essa influência da minha mãe também. O meu pai, uma pessoa sensacional também, que sempre junto com a minha mãe. Assim, minha mãe está no holofote, é a guerreira aí, meu pai é a retaguarda ali, que é uma pessoa corretíssima, nota 1000, enfim, excelente em tudo. Então, assim, desculpa falar muito aí, Cadu. Não, bora lá, eu quero saber as histórias. Aqui é contar histórias, vamos embora. Eu já nasci, né? Eu nasci no Flamengo, mas já fui para o Leblon cedo, então assim, eu não tive muito contato com escassez na minha vida, assim, né? Nas minhas experiências. Então, eu acho que é menos fácil, né? Mais difícil você ter a sensibilidade para o social quando você não passou por algumas questões na sua vida. Assim. Você pode, assim, o meu lado social, que sempre foi muito aflorado, assim, de querer ajudar, certamente vem dos relatos da minha mãe, de infância,
enfim, coisa que ela não fala tanto, mas veio de Palmeira dos Índios, passou dificuldade, a família veio para o Rio, a Palmeira dos Índios, Alagoas, né, veio para o Rio, estudou no colégio, no internato, porque os pais não tinham condição de cuidar. Então, assim, eu cresci ouvindo histórias da minha mãe, assim, e, óbvio, uma ligação muito forte com a minha mãe. Então, assim, desde sempre, tenho amigos que são amigos de muito tempo, assim, desde moleque, eles falam, pô, você pequenininho já queria ajudar o garoto na rua. Minha mãe tem umas histórias aí que ela conta de querer levar para casa, enfim. Então, sempre foi uma coisa muito presente, né? Eu sempre tinha uma coisa muito empreendedora também, então, só chegando a uma conclusão aí para não falar demais, mas assim, mas eu acho que hoje eu consigo, eu tento conciliar as duas coisas, né? O empreendedorismo com a agência, mas tudo que a gente faz, e cada vez mais, assim, a gente tem uma causa junto. Então, o Rei e Rainha, por exemplo, a gente, desde a primeira edição, a gente doa 10% da receita de inscrições para o Procriança, ajuda outros projetos também. A gente recebe centenas de jovens de famílias de baixa renda, do Rio, de fora do Rio, diversos projetos sociais, Talentos em Corrida, Projeto do Capão Redondo, Golfinhos da Baixada, enfim, tem uma de Vilas Olímpicas, da Rocinha, que, se eu não estou enganado, o Leandro nasceu na Rocinha, da Vila Olímpica da Rocinha, da Maré, enfim, a gente busca fazer dentro dos projetos, e o Instituto Faz Esporte é quem assume um pouco isso. A gente também, via o Instituto, busca ter ações que são 100% de causa, né? 100% sociais. Então, a gente já trabalhou muito com o Degase, os jovens em liberdade assistida, que trabalharam nos eventos, enfim. E a gente também, cada vez mais, assim, por causa do Rei e Rainha, a gente abraça muito a causa ambiental. Então, aí tem bastante coisa que a gente procura fazer de limpeza, de conscientização. A gente está bolando um projeto agora também com o David Z, que é um oceanógrafo aqui do Rio, do Olhar Oceanográfico. Da UERJ, grande professor David Z. Então, assim, e isso é uma coisa muito, muito verdadeira na agência, né? Acho que na minha vida pessoal, mas assim, na agência a gente tem aí a bênção, a sorte de ter pessoas que também compartilham disso. Então, coisa que minha mãe fala sozinha, que talvez seja o maior clichê do mundo, mas é tão repetido que às vezes a gente esquece que ninguém faz nada sozinho mesmo, né? Então, assim, eu sou muito abençoado aí de contar com pessoas que compartilham, que vão junto e que conseguem agregar. Boa. Pedro Monteiro está aí. Já já a gente volta a conversar também com ele, contar mais histórias e saber como é que está, né, a situação na área dele, com essa questão da pandemia, como é que ele vê o futuro, né, depois de todo esse processo. Agora, deixa eu bater um papo com uma pessoa que também, como eu vou explicar agora, recentemente ele teve uma ajuda, um carinho muito especial dessas lives. Está todo mundo fazendo live hoje, é muito bacana, alguns artistas. E o projeto dele, né, no Dia dos Namorados, teve um apoio do Lulu Santos. Então, quero saber também um pouco da história do Solar Meninos de Luz, do Guilherme Maltaroli. Então, Guilherme, conta um pouquinho aí do seu projeto, que aí, claro, você vai cair bastante para a educação, que também é fundamental para que a gente mova melhor esse mundo. Vamos lá. Opa, bacana, né? A gente ter a saúde, o esporte e a educação. Eu não sou fundador, eu sou cofundador do Solar Meninos de Luz, né? O fundador é minha mãe também, Dona Yolanda, vai para 3 anos que ela faleceu, e há 30 anos, um pouco mais, teve uma tragédia aqui no morro, na comunidade do Pavãozinho e Cantagalo, em Copacabana, fica no coração de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, e muitas pessoas faleceram, né? Ela subiu o morro para ajudar essas famílias e nunca mais saiu, né? E nunca mais saiu. Como voluntário, Copacabana também subiu e mais desceram, foram embora depois, na outra semana. Então, ela chamou os filhos, éramos 4, né? Hoje somos 3, para auxiliar. 7 anos depois, ela entendeu que aquele auxílio emergencial era enxugar gelo, não estava funcionando, e precisava fazer um trabalho mais profundo de base, de resgate e recuperação. Então, a gente fundou a primeira creche, aliás, a creche, o Solar Meninos de Luz, para crianças de 3 meses de idade, iniciando nos 3 meses, em horário integral.
As crianças ficam 10 horas por dia, de segunda a sexta-feira, todas do Pavão, Pavãozinho e Cantagalo, há 30 anos, selecionadas por critérios de vulnerabilidade social e econômica. E hoje, nós vamos do berçário, né, dos 3 meses de idade, até o ensino médio. A criança fica 18 anos. Né? Ela passa de turma em turma, até a sua formação. E com a gente tem parceiros, né? Então, eles continuam o seu estudo, né? A graduação, pós-graduação. 30 dos jovens já foram fazer intercâmbio no exterior. E todos eles têm aula e educação integral, como a gente entende, de segunda a sexta-feira, 10 horas por dia. Um turno desse processo é a complementação educacional. Então, são várias atividades dentro da área da cultura e do esporte. No esporte, a gente tem um parceiro super legal, Pedro, que é o Instituto Reação, né, com o judô. É bem bacana, né? A gente tem uma orquestra, né? Dança, balé, teatro, enfim, nós preparamos essa parte é para o segundo, para depois a gente fala, né? Mas a gente prepara esses meninos para serem o que eles quiserem, que eles sigam a área acadêmica, que eles sigam a área cultural, a área esportiva, mas eles, dentro deles, as habilidades para qualquer coisa. A gente não procura o nota 10, né? A gente procura o homem. Procura a pessoa, a dignidade do humano, que ele possa fazer o que ele quiser da vida dele com o seu mérito, os seus próprios potenciais. A gente é uma ajudinha. Nesse processo tem hoje 430 crianças. Na educação infantil, umas 140, Fundamental 1, 130, Fundamental 2, 100, Ensino Médio, 60, distribuídas em 5 casas, elas são uma do lado da outra, em 4.500 metros quadrados, um complexo esportivo, um prédio com 2 quadras, incluindo salas de multimídia, dança, balé, e um teatrão para 400 pessoas cravadas no meio da favela, na comunidade do Pavão, Pavãozinho. Cantagalo é o único que a gente conhece. Esse é o programa principal. A gente tem um apoio às famílias, né? Que é o trabalho que minha mãe começou e continua até hoje. São 300 famílias atendidas por voluntários, tem um grupo de 160 voluntários ativos. A gente tem um leque de 1.500 voluntários, 160 são ativos, muito dirigidos a esse trabalho com as comunidades, são as famílias, o pobre dos pobres, né? Aquela pessoa que realmente a gente tem que apoiar, a gente tem que dar o alimento. Finalmente, a gente funciona com a comunidade e os pais. O nosso universo são de 5.600 pessoas atendidas por ano. Claro que a gente tem, para isso, eu me lembrei do Pedro falando, né? Eu sou administrador, né, de formação. E eu era muito novo quando começou a creche. Mas aí eu me encontrei, né? A mamãe nos levava, né, como as histórias se encontram, para visitar pequenininho, presídios, né, orfanatos, e a gente visitava. E daí aí eu me formo, eu falei, eu vou trabalhar nessas empresas? Ah, não. Em empresas, eu vou fazer o que eu gosto, né? Aliás, eu não sei fazer mais nada no terceiro setor, tá? Gestão da instituição educacional. Existe um leque muito grande de utilização de recursos. Esse período é complicado, a gente pode falar sobre isso. Eu vou até te segurar um pouquinho, porque eu quero falar exatamente disso, Guilherme, porque a gente vai viver um outro cenário também, né, no pós-pandemia, que é um cenário de desafios econômicos. Que aí eu quero saber de você, do Pedro, da doutora Rosa e também, claro, do nosso próximo entrevistado agora, que impactos serão esses, porque as empresas
vão ter aí dificuldades, certamente financeiras. Isso vai impactar também o terceiro setor e quem está fazendo alguma ação social, algum projeto que precise de dinheiro, né? Que precise de investimento. Então, segura um pouquinho, já eu volto com o Guilherme Maltaroli também. Só uma coisa, Guilherme, o nome da sua mãe, você não falou. Como? Perdão? Você não falou o nome da sua mãe, o nome da sua mãe. Yolanda Maltaroli. Ah, você falou sim, verdade. Tá bom. Ela só não está aqui, né, no plano físico, mas ela está nos abraçando todos os dias no plano maior. Parabéns, então, a ela. Bacana. Bom, então agora vamos à Espanha. Vamos à Espanha saber um pouquinho da história do nosso atleta também convidado de hoje, que está aí vivendo um processo complicado, porque também, né, certamente está sofrendo na pele o adiamento que nós tivemos dos Jogos Olímpicos. Então, bater um papo agora com o Leandro Discreto. Na verdade, Leandro de Souza Lima. O Leandro Discreto, jogador de basquete 3x3, é uma modalidade olímpica, ele já participou de 9 mundiais, enfim, vários prêmios, como já falou o Pedro, parcerias, é um cara que, enfim, é parceiro também de projetos. Então, Leandro, queria ouvir um pouquinho você, falar um pouquinho da sua história e lamentar que não vai ser agora, em 2020, mas em 2021 eu tenho certeza que a gente vai ver você jogando. Vamos lá. Com certeza. Bem, meu nome é Leandro, acabou de falar aí. Eu acho que eu sou o resultado de tudo isso que foi dito aqui agora, né? É muito bom escutar, né, as pessoas falando do quanto elas se propõem a ajudar todos esses projetos em benefício de pessoas realmente que precisam dessa atenção, né? Então, assim, para mim, escutar todas essas pessoas falando de projetos diferentes que ajudam tantas pessoas, isso me deixa muito emocionado de verdade, porque eu sou fruto disso, né? Aprendi a jogar basquete em projetos sociais. Minha mãe era mãe solteira, como a maioria, como a gente sabe que existem muitas nas comunidades, e ela trabalhava muito, não tinha muito tempo para cuidar de mim e me colocou no esporte através de um projeto social. E através do esporte, hoje eu consegui construir meu caráter, viver experiências maravilhosas no esporte, me profissionalizar e viver, né, do basquete. Então, assim, mudou completamente a minha vida e me deu a oportunidade de desenvolver milhões de habilidades, tanto com relação à educação, com relação ao convívio, com relação às experiências pelo mundo todo. Eu já viajei em 22 países. Assim, experiências que jamais eu teria vivido se não tivesse tido essa oportunidade, né, esse recurso, essa mínima estrutura, né, através do projeto social, para que eu pudesse desenvolver todas as minhas habilidades que sempre esteve em mim, mas que realmente na comunidade falta essa condição do recurso, né, da estrutura, para que a gente possa pegar esses talentos, essas pessoas que têm habilidades, e possa potencializar isso e dar o mínimo que eles precisam para poder alcançar, né, seus objetivos, como o rapaz disse aí mesmo, falar, ser o que eles quiserem. Então, assim, existem muitos com potencial enorme de ser o que eles quiserem. Infelizmente, as estruturas não são as adequadas, mas graças a pessoas como essas que estão aqui, a senhora Rosa, o Pedro Monteiro e o outro convidado também. Então, Guilherme, Leandro. Guilherme, muito obrigado de verdade por vocês fazerem isso. Assim, eu estar aqui hoje com vocês é um privilégio e é o resultado do trabalho de vocês. Então, assim, sem palavras, para mim é uma satisfação enorme e muito emocionante poder viver esses dois lados da história, né? Poder ver as pessoas fazendo e o resultado disso, né? Então, assim, muito obrigado mesmo, é um prazer enorme. Como eu disse, jogador profissional hoje, viajei em 22 países, hoje a seleção brasileira, possivelmente é uma Olimpíada aí no currículo, quer dizer, o evento mais esperado por um atleta, e tudo isso graças a trabalho de pessoas como essas que estão aqui. Então, assim, maravilhoso. Não, certamente. Agora, mata uma curiosidade minha, e talvez de muita gente que quando eu falei o seu nome, eu falei o seu nome e o seu nome de jogador, Leandro Discreto. Por que Discreto, Leandro? Conta pra gente. Por que Leandro Discreto? Olha a indiscrição minha, mas vamos lá, conta pra gente. Pois é, as pessoas sempre perguntam assim, como é que pode um cara, né, com quase 2 metros de altura ser discreto? Explica isso, a pessoa fica curioso, né, pra saber. Na verdade, isso tem a ver com...
durante a minha caminhada, eu tenho uma trajetória um pouco diferente dos atletas normais de basquete. Além de eu jogar uma modalidade nova, que é o 3x3, essa é uma modalidade oriunda do basquete de rua. Então, assim, o basquete de rua sempre estava vinculado a projetos sociais, a eventos da cultura urbana. Então, assim, nesses eventos a gente fez parte de um grupo que se chamava Liga Urbana de Basquete, que se apresentava em hospitais, fomos ao Hospital do Câncer, fomos também ao Instituto do Menor e do Adolescente, para poder utilizar o esporte, o basquete, como uma maneira de interagir com essa galera, entendeu? Trazer um pouco de alegria, trazer um pouco de bem-estar através do esporte. Então, existia uma galera que fazia muitas habilidades, né, com a bola, como os Kyler-Lopes, por exemplo, e ali existem os outros que eram mais jogadores de basquete, né, aqueles caras que arremessavam mais e enterravam, né? Eu era o cara que enterrava. Então, assim, quando chegava no hospital, não tinha cesta para enterrar, né? Então, quer dizer, eu ficava meio perdido ali. Os caras que sabiam fazer um malabarismo eram os caras. Então, assim, eu me tornei discreto porque eu não sabia todas aquelas habilidades com a bola, né? Chegava na hora lá, eu tentava interagir, mas de uma maneira, um contato direto, né? Então, ficou discreto e até hoje eu sou conhecido assim, mas a história é essa. Então tá aí a história do Leandro Discreto, que tá aí a explicação do apelido, do nome de guerra dele, né? Leandro Discreto. E, aliás, ele falava, me lembrou um programa que nós fizemos com o WG de Rua, do Cultura na Sexta, que certamente o Leandro conhece, né, Leandro? Tem uma história, inclusive, com o WG? Com certeza, eu conheci o WG já tem mais de 10 anos atrás. Foi bem no início mesmo que a gente se encontrou, né, através do basquete de rua. A gente fez parte de um projeto que se chamava Liga Urbana de Basquete, que fazia visitas em hospitais e também institutos de menor, né, infratores, e utilizava o esporte como uma maneira de interagir com eles e trazer algum tipo de bem-estar e conscientizar também, e quem sabe chamar eles para o esporte, né, no caso dos jogos infratores, e seguir uma vida mais humana, né? Então, assim, foi ali que eu conheci eles e eu tenho certeza que isso também influenciou muito no projeto dele no futuro. Então, ele faz hoje o que a gente fazia nos hospitais, né? Fazia malabarismo com a bola, rodava, só que hoje ele conseguiu, graças a Deus, um apoio maior e está vinculado com a educação e está fazendo um trabalho maravilhoso. E o nosso Razão Social de hoje está recebendo 4 convidados com projetos que, de alguma forma, impactam a vida de muitas pessoas. Então, estão aqui conosco nesse bate-papo a doutora Rosa Célia, do Instituto Pro Criança Cardíaca, o Pedro Monteiro, do Instituto Faz Esporte, também executivo da Effect Sport, o Leandro de Souza Lima, o Leandro Discreto, que é jogador de basquete 3x3, e o Guilherme Maltaroli, que é cofundador e diretor de desenvolvimento institucional do Solar Meninos de Luz. Nessa parte do programa agora, eu queria entender um pouquinho como é que a pandemia, né, vem impactando o trabalho de cada um deles. Vou começar com a doutora Rosa Célia. Como é que foi o impacto dessa pandemia, desse processo todo da Covid-19 no seu dia a dia e no dia a dia também do hospital, doutora Rosa? Cadu, é importante a gente saber que sozinho você não chega a lugar nenhum. A gente tem equipe, entendeu? E tudo feito com muita organização. Teve que diminuir o número de atendimentos, porque para as crianças não ficarem tão expostas, mas nada atrapalhou, ninguém passou mal, ninguém ficou ruim, porque não foi atendido. A gente tem ficha de todo mundo, sabe quem precisa ser atendido e os que podem, a gente pode postergar. Então, com isso, a gente não deixou ninguém com problema, tanto que porque nós temos a clínica particular e o Pro Criança. Na nossa clínica particular, teve uma criança que foi contaminada pelo Covid, mas sem complicação nenhuma. No nosso projeto, nenhuma criança foi contaminada, porque é tudo feito com muito cuidado, muita organização, e ninguém passou mal ou ficou ruim, porque não foi. Tem que entender o seguinte: nós não somos responsáveis, não adianta ficar lastimando, assumir as rédeas e fazer a coisa com correção. Mesma coisa no hospital. O hospital não parou, porque o hospital não é um hospital só do projeto, é um hospital particular, que atende pediatria em geral, e esse hospital é tão organizado, as pessoas são tão bem preparadas. Por exemplo, a criança tem que ir para a cirurgia, tem criança que não pode esperar. 4 dias antes,
a criança, a família, toda a equipe que vai estar envolvida no processo é checada para o Covid-19. Então, não tem ninguém lá que internou para operar, para fazer um procedimento como cateterismo cardíaco, seja particular, ou convênio, ou do projeto, ninguém pegou o Covid. Então, entendeu? Não adianta ficar lastimando. Eu acho que a gente tem que agir e fazer correto. Você vê, é todo mundo preparado, as salas são limpas. No hospital mesmo, no hospital tem esse protocolo dos 4 dias antes, ninguém vai para a cirurgia sem estar totalmente negativo. Entendeu? Isso é muito importante. Agora, você tem que ter equipe, tem que ter organização, porque nós temos a clínica, temos o projeto para criança, tem o hospital, entendeu? E o hospital, ele é um hospital que o dono é o pró-criança, mas nós arrendamos o hospital para a Rede D'Or para garantir a continuidade do atendimento da criança carente cardíaca. A senhora fala de dar um alívio, né? Literalmente no que a senhora cuida, que é no coração. Então, é muito bom, né? Apesar de tudo isso, a gente está ouvindo uma mensagem positiva em função da questão da saúde, porque a gente sabe que quem a senhora atende, que é o público infantil, em muitos casos chegam lá com uma situação muito grave, né? Para cirurgia ou para um cateterismo. Então, pois é, hoje mesmo nós recebemos um bebê de 1,5 kg, um recém-nascido, prematuro, uma cardiopatia gravíssima, gravíssima. Estava esperando vaga no hospital público, não tinha, a gente acabou conseguindo encaixar no hospital e ele vai ter que fazer os procedimentos, vai começar o procedimento hoje, vai ter, no início agora da sexta-feira, vai ter mais procedimento, tem uma das cardiopatias mais graves, mas graças a Deus conseguimos absorver, porque estava esperando vaga na rede pública e não tinha vaga. Quer dizer, isso foi o motivo pela qual a gente criou o projeto em 96. Tudo que vocês apresentaram aí, eu achei maravilhoso, é importantíssimo para saber o seguinte: a vida, ela tem um tripé, base, caminho e metas. A base tem que ser com formação acadêmica e de valores. O caminho tem que ser com requalificação acadêmica de valores, para poder você atingir, chegar às suas metas. Então, isso é muito importante, eu vi o trabalho maravilhoso aí, e por exemplo, eu mesma fui uma criança pobre, fiquei 11 anos no internato, onde não podia ver meus pais, nem podia ir em casa, mas entendeu? Aquilo foi necessário, minha mãe botou porque foi necessário, mas eu tive formação acadêmica e de valores, senão você, entendeu? Isso é muito importante, tem que investir na educação como vocês estão fazendo, isso é maravilhoso, sem educação você não chega a lugar nenhum, e também de valores, não adianta você só ter educação acadêmica, você pode ter uma pessoa com uma grande formação e não ter o olhar para o outro, só pensa em dinheiro, isso é muito importante. Doutora Rosa Célia, a senhora consegue me emocionar sempre que a senhora fala, ainda mais trazendo esse relato agora dessa pequenininha aí. Vamos nós, estamos tocando aqui o nosso programa, Razão Social, essa foi a doutora Rosa Célia. Pedro Monteiro, sei que o impacto foi grande, né, para as atividades que você desenvolve, que estão vinculadas ao esporte. E aí, como é que impactou aí o teu dia a dia? Impactou bastante, né? A agência, hoje, ela tem muitos eventos, né? Mas tem um lado digital também. Né? Há 5 anos que a gente começou a trabalhar, enfim, agregar essa parte digital que a gente faz na agência. Então, hoje a gente é agência, por exemplo, acho que o Saraiva da sua equipe é fã do New England Patriots, da NFL, a gente é agência do Patriots no Brasil, a gente é agência da NFL no Brasil já há 5 anos, então, da Liga de Futebol Americano, né? Agência da Confederação Brasileira de Ginástica, enfim. Então, assim, o que está dando um respiro para a gente agora são os clientes digitais, especialmente os clientes internacionais, né? Que com dólar aí, o câmbio valorizando, o desvalorizando para a gente, valorizando para lá, mas nesse momento acabou sendo positivo para a gente. Agora, os eventos, né, que são parte, né, importantíssima da agência, a gente teve que adiar ou cancelar. A gente teria um evento de vôlei de praia, para o campeão olímpico alemão, inclusive, no dia 15 de março, na Globo. Esse evento foi cancelado no dia 13, com todo mundo aqui já, a dupla olímpica italiana também. A gente teria uma etapa do Rei e Rainha do Mar dia 22 de março, também, claro, foi adiado. E esse ano estava um ano
tinha 10 eventos legais já, tinha evento de ciclismo, meia maratona, a meia maratona do Cristo, enfim, algumas etapas do Rei Rainha em Búzios, Rei Rainha em Niterói, Rei Rainha em Paraty. Então a gente está tudo on hold aí, esperando, né, aguardando as liberações. O plano hoje é voltar em setembro, ter 2 etapas do Rei Rainha do Mar, ter o Gran Giro, que é um evento de ciclismo, ter uma etapa de estrada, uma etapa de mountain bike, ter a meia maratona do Cristo também em setembro. E a gente está, não sei se a gente já fala do positivo agora, Cadu, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, porque a doutora Rosa Célia, o lado dela do impacto foi um lado impacto positivo também, quer dizer, ela não sentiu tanto. Então, segura um pouquinho, porque eu quero que você depois desenvolva o que vem de bom por aí, né? O pós-pandemia, e aí eu quero conhecer também um pouco mais desses projetos. Então, Cadu, aí. Fala, doutora Cadu, Rosa Célia, por favor. Não é que não teve impacto, mas como nós não causamos aquilo. E aí tinha que resolver. Você não pode deixar nenhuma criança morrer, entendeu? Então, Sim. Não é que não teve impacto. Eu vou aproveitar um pouquinho de falar do meu filho. Sempre foi um menino muito especial. Ele sempre teve pequenininho, já tinha esse olhar para o outro. Ele saiu um dia com uma camisa novinha que acabou de ganhar. Quando chegou sem camisa. Eu falei, meu filho, cadê a camisa? Ah, mamãe, tinha um menino na rua que estava sem camisa. Eu dei para ele. Ele sempre, tudo que ele fizer, você vê quanto ele ajuda ao Procriança com os eventos, não só com dinheiro, arrecada leite. Então, ele realmente, ele não vai nada que ele vai fazer, porque ele não vai ter esse olhar para o outro. Isso é muito importante. Eu acho que a gente, entendeu? O Brasil só vai melhorar quando a gente tiver esse olhar para o outro. Muito bem, doutora Rosa Célia. Eu tinha entendido, a senhora me colocou, me corrigiu, na verdade, né? Se posicionou muito bem. Eu sei que impacto teve, mas a sua fala foi altamente perfeita. A senhora soube lidar com isso junto com uma equipe competente, como isso. todo mundo, e, enfim, tá conseguindo manter, né, o trabalho vivo, e enfim. Agora, falar com o Guilherme Maltaroli para saber como é que foi o impacto lá no Solar Menino de Luz. Vamos lá, Guilherme. Uma escola, né? A principal atividade nossa é a educação. E tivemos que fechar tudo. E existem uma série de regulamentações por trás, né? Não tem nossa vontade, tem a questão sanitária, a saúde. Tivemos que fechar. 430 alunos em casa, na comunidade, dentro das suas casinhas pequenas, que se alimentavam 3 vezes por dia na instituição. Todo um complexo de fonoaudiologia, de psicologia, de atendimento às crianças e às famílias sem pandemia, imagina com pandemia dentro das suas casinhas presas. Existem diversas violências aí, né? Que a gente estava em obra importantes, um telhado desabou, cai água. Como é que faz? Nós vivemos de uma série de receitas, né? Mas uma das principais são eventos. Cancelamos 3. Dá para cancelar mais um de captação direta de recursos. Nós fechamos, e continua fechado, o nosso bazar. É um bazar de objetos, é um bazar que nasceu com o Solar Menino de Luz, antes, com a minha mãe. Fechou. As doações caem quando elas, especialmente as que são físicas, porque existe também física na presença, pessoas. As visitas à instituição, que são importantes, acabaram. Tem a questão educacional, né? Então, foram as ações que impactaram mais, que eu me recordo agora. Existem vários pontinhos, né? Cada uma dessas tem um pontinho, né? Casas sem manutenção, como é que faz? A nossa fica sem uma faxina uma semana, não dá legal? Imagina 3 meses.
com fluxo imenso de pessoas que estão ali. Aluguéis. A gente tem que pagar aluguel. Algumas casas somos nossas, são nossas. Como é que faz para, né, essa sustentabilidade? É o que, assim, me vem, sabe, Cadu, agora. Não, e o que você traz... Eu gosto de falar das soluções. Não, isso, claro. Essa é a nossa proposta. Ainda bem que você foi bem objetivo e deu para sinalizar bastante o que significa, né? Principalmente na área de educação. Pedro falou da área de esporte, a doutora Rosa falou da área de saúde, né? Da área de hospital, e você trazendo a parte de educação, ainda mais um projeto que é um projeto solidário, né? Um projeto beneficente, assim que a gente possa dizer, né? Mas, de qualquer maneira, é difícil. É difícil. Cadu, se me permite ainda, que isso dói no coração. A gente tem berçário, né? Do berçário ao ensino médio. No berçário, o atendimento é afetivo. Você precisa do professor, você precisa dos profissionais do lado. Né? Como atender? Pode falar do online, mas essa faixa etária. Vamos no final, na ponta, que está muito falado agora, deram algumas soluções, mas não todas. E o Enem, que a gente tem ensino médio? Como é que faz, hein? Ok? São grandes desafios que a gente vai ter que enfrentar num ano que a gente vai ter que pensar também. Será que 2020 tem que ser colocado no calendário? Eu tenho sempre perguntado isso, né? Como é que faz para 2020 entrar no calendário depois da nossa civilização? Mas a gente volta. Fala, Guilherme. Ainda tem mais um detalhezinho que eu acho que o Pedro vai comentar também, a doutora Rosa, talvez o Leandro, ainda mais eu. Tem a questão dos incentivos fiscais. Eu estou no Rio de Janeiro. A gente tem projetos vinculados ao ISS. ISS é um imposto, né? A arrecadação do Rio de Janeiro caiu 40%. Como é que vão pagar? Né? Alguns que são da lei federal. Deus, isso está pensando. É a parte de financiamento que a gente já falou, e eu quero entrar nessa também, porque aí é tentar movimentar, né, e de alguma forma sensibilizar os empresários que estão vendo também nesse momento, como a doutora Rosa falou, um olhar para o outro, mais sensível para o outro. Então a gente pode tentar pensar nisso já já. Leandro, aí direto da Espanha hoje, o Leandro discreto falando com a gente. E aí, Leandro, para você acho que é mais rápido, mais fácil. O que impactou você pô, cara, queria estar nos Jogos Olímpicos. É isso, Leandro? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Assim, eu estive no Brasil aí, eu vim na Espanha assim nos últimos voos mesmo. Não tem tanto tempo que eu estou aqui. Eu cheguei a pegar bastante a pandemia no Brasil, fiquei 3 semanas confinado com a minha família, né? E dei todas as instruções, né? Consegui comprar assim bastante mantimento para poder eles não ter que sair para a rua, né? Eu tenho uma mãe que tem problemas de saúde consideráveis, toma remédios muito fortes e prejudica muito a saúde dela, né? Então, assim, eu tentei tomar as melhores medidas para que eles tivessem segurança esse período que eu tivesse que sair, né? Me ausentar. Então, assim, foi bem complicado. Eu já, como todo mundo teve que ficar em casa, então, assim, eu tive que parar de treinar. Eu dependo também de jogar basquete, né? De participar de eventos para também trabalhar a minha imagem, conseguir patrocinadores. Inclusive, agora mesmo eu não tenho nenhuma. Graças a Deus eu tenho a Nike que me dá um apoio com relação a material esportivo, né? Claro, para a gente poder seguir mantendo um nível de treinamento e, quer dizer, próximo a uma possível Olimpíada, quer dizer, são competições importantes onde o atleta precisa estar bem estruturado, bem o condicionamento físico bom, entendeu? Então, assim, foi bem complicado, até porque ainda não tinha sido canceladas as Olimpíadas, então existia uma atenção muito grande em cima disso.
Então, foi muita atenção, né? Saber se a gente já está preparado para a competição, tentando encontrar maneiras. Eu fiz muito trabalho dentro de casa e até queria agradecer a 3D Gym, que foi uma parceira nesse momento, né, de quarentena, onde eu tive um auxílio dentro de casa, através de um treinamento personalizado, uma característica muito própria, né? Porque eu já fazia um trabalho com eles, um acompanhamento, então eles conseguiram me dar esse suporte no que eu precisava, com a estrutura que eu tinha em casa. Então, assim, foi muito tenso por conta disso, mas, claro, isso é um problema que não se compara com a realidade do nosso país. A gente está vendo aí o que está acontecendo, né? Assim, nas comunidades, enfim, os números de mortos aí refletem, né, todo esse caos que gerou. Mas, assim, na minha profissão, isso afetou dessa maneira e a gente tentou encontrar soluções, né? E depois a gente vai falar sobre isso. Mas foi muito tenso, eu fiquei muito preocupado com a minha família, tentei tomar as medidas necessárias para proteger eles, mas é realmente um assunto muito difícil que é complicado até de mensurar, né? Mas, enfim, essa foi o que me afetou. Agora é hora da gente trazer o que eles esperam, o que vem aí pela frente depois que tudo isso passar, está chegando a hora, a gente sabe que a ciência está fazendo a sua parte e a gente espera também que a população faça a parte dela, se prevenindo, tomando os cuidados. E agora, quero saber da doutora Rosa Célia. Doutora Rosa, e agora? Daqui para frente, como é que a senhora vê o mundo, enfim, a civilização, o ser humano, depois de tudo isso, doutora Rosa Célia? Cadu, eu devia ter chamado um pouquinho a atenção do prejuízo que os empresários estão tendo. Por exemplo, a gente lá, nós temos um número grande de funcionários na minha clínica. A gente não mandou ninguém embora, está pagando o mesmo salário e, lógico, está entrando muito menos, porque a gente teve que diminuir o atendimento. Normalmente é de semana toda, o atendimento passou para ser de segunda a quarta, para poder resolver o problema, para não contaminar todo mundo. Isso tem um prejuízo muito grande e que a gente vai ter que resolver. E todos os empresários estão tendo isso aí. Então, agora, o que a gente espera, que quando passar essa pandemia, é que as pessoas, haja uma mudança na postura do ser humano, porque eu até me interrogo, como é que esse vírus do mal, esse Covid, achou um ambiente tão bom para ele? Será que nós não estamos desequilibrando a natureza, destruindo as florestas, contaminando tudo, os rios, entendeu? E destruindo o solo com os agrotóxicos? Acho que vai ter que ter uma mudança muito grande e eu estou com uma esperança enorme de que todos os setores mudem e passem a entender que isso aí foi um momento muito triste, quantas pessoas foram embora, entendeu? E a gente tem que melhorar, todo mundo melhorar, senão não adianta passar por tudo isso e não acontecer nada, temos que melhorar todos. A doutora Rosa Célia, ela tem razão e eu acho que tudo isso que a senhora falou passa por uma questão de movimento mundial, né? Das pessoas se sentirem mais pertencentes a esse planeta. Porque já ouvimos lá atrás de um líder mundial, né, o Macron, que não existe plano B para a Terra, né, planeta Terra. Então a gente tem que cuidar desse que está aqui. Tem que melhorar, senão não vai adiantar nada. Nós temos que acabar com a cultura de apagar incêndio. Lógico, o incêndio veio, tem que ser apagado. Mas a gente depois disso tem que melhorar. Entendeu? Não adianta nada continuar, porque de repente vem uma outra coisa dessa. Quem é que vai aguentar isso? Acho que tem que mudar. A cultura de apagar incêndio, muito bom gancho. Vou usar isso daqui a pouquinho. Pedro Monteiro, e aí? O que você vê de esperança ou de modificação para depois dessa pandemia? Cadu, eu vou falar primeiro assim no meu universinho, né? Assim, a gente sabe de tudo de negativo, né? De perdas, de pessoas com dificuldade, enfim, tudo que no meu micro ali, na agência está sendo duro, né? A gente provavelmente vai ter um prejuízo grande esse ano, mas a gente começou numa posição boa, que a gente teve que reduzir o salário do pessoal, mas manteve todo mundo, mesmo com esse prejuízo, assim, conversou com todo mundo, explicou, está todo mundo sensível, entendendo. Mas está sendo, por um lado, sensacional também, Cadu. Assim, eu não tenho uma oportunidade de parar para repensar o que eu quero da agência, o que eu quero de projeto. Essa conversa com o David Z, por exemplo, que rolou,
teve um live 2 semanas atrás, ontem tivemos uma reunião para ver como é que a gente pode trabalhar junto com a UERJ, enfim, com ele, com o Olhar Oceanográfico. Isso provavelmente não teria acontecido se não fosse esse momento. Isso é um exemplo, mas assim, a gente está conseguindo, já que não tem as coisas acontecendo, eu não estou tão no operacional, no apagando incêndio, né, da produção, né, assim, captação, produção, enfim, eu acabo tocando junto com o pessoal, mas observando muita coisa. Eu estou conseguindo parar, a gente está bolando um projeto social envolvendo esporte para doação, que a gente espera que seja algo que vai começar agora, mas que vai perdurar aí, que vai ser perpetuado, enfim. Estou repensando muito da agência, para onde que a gente vai, o que a gente, mudanças que demorariam anos talvez para fazer, talvez não fizesse, se não fosse esse período agora, tendo a oportunidade de conversar, não só eu, mas mais gente também, está com tempo para falar. Então, nesse cosmo aí, nesse micro aí, está sendo muito positivo por isso. Assim, isso tem me dado energia para assim, não prestar tanta atenção. Estou lidando com tudo que tem que lidar, de resolver a questão da turma, enfim. Mas isso está me dando uma motivação grande. Assim, eu me pego às vezes até, falo, por que eu estou animado, né, num momento tão duro como esse? Mas é isso, assim. E junto com isso, acho que outra razão de estar animado, acho que minha mãe tocou, eu acho que assim como a gente não teve, né, individualmente, assim, no coletivo a gente não teve uma oportunidade como essa de parar para repensar e para assim, angariar sensibilidade, né, para a gente conectar com pessoas que estão apoiando causas, né? Tem tantos movimentos muito bacanas que estão acontecendo, tantos movimentos que estão tendo oportunidade de se expor mais também, assim, mas eu acho que a sensibilidade do mundo, assim, óbvio, né, indivíduos, mas eu acho que a sensibilidade das pessoas subiu um patamar, assim. Isso, acho que não é Brasil, não é França só, não é Canadá, não é Nova Zelândia, assim, acho que a população mundial está mais sensível, né? Está mais sensível, a população mundial está mais conectada. Aqui no Rio, por exemplo, você vê muito mais integração do asfalto com comunidade, né? De pessoas mais sensíveis às necessidades das comunidades, assim, mais pessoas se engajando. Eu faço parte do grupo lá do União Rio, enfim, de participar, não sou na liderança do conselho nada, mas estou ali junto com centenas de pessoas, assim, e toda hora alguém vem e fala assim, pô, eu nunca participei tanto e agora eu estou mais engajado, eu vou manter isso, sabe, eu acordei, tem pessoas ali super líderes já há muito tempo, mas muita gente poderia estar ajudando, mas que não tinha acordado ainda para o outro, né, para essa sensibilidade do outro. Então, eu acho que isso é um legado que tomara que a gente daqui a muitos anos veja que seja realmente um marco, um turning point aí, assim, um momento que o mundo pivotou, né, usar um termo que o pessoal está usando, que a humanidade pivotou para uma coisa melhor, uma coisa mais sustentável, mais humana, mais amiga, mais irmã, mais, né, tudo que a gente precisa, e a gente passe realmente a uma coisa mais equilibrada, de entender que isso aplica a mim também, assim, é muito natural você, nessa loucura que a gente está, né, você buscar mais, né, posses, mais não sei o quê, mas a gente perceber que o equilíbrio não está, né, para quem já atingiu uma tranquilidade financeira, a felicidade maior não está em ganhar mais R$1, certamente, né? Está justamente talvez em ganhar menos e dedicar muito mais energia e tempo para o outro, né? Para causas, para a espiritualidade, para a conexão, para a meditação, enfim, para essa coisa toda. Então, eu espero que seja um momento, embora totalmente desequilibrante, mas que gere uma chacoalhada tão forte nas pessoas que as pessoas passem a procurar, como a gente já vem vendo, assim, aí, assim, pessoas que nunca meditaram passem a meditar, né? Assim, às vezes a gente precisa de estar no extremo aí para a gente buscar uma solução, uma coisa. Então, eu tô muito esperançoso que a gente vai, com tudo de negativo que está acontecendo, acho que a gente vai migrar para um mundo cada vez mais bacana, só para terminar, mas essa molecadinha que está vindo aí, muito mais sensível, né, muito mais conectada, né, muito mais espiritualizada, eu acho, na média. Então, assim, eu acho que junto com os não tão novos, que estão mais sensíveis e que estão buscando, com essa força, esse exército do bem aí que vem dessa garotada mais nova, que é mais sensível a causas ambientais, ao outro, enfim, a tudo, né, a luta contra o preconceito, assim,
né? Acho que tudo isso está mais aflorado agora. É aquela esperança, Pedro. Eu torço muito e a gente tem que estar nessa, né? O programa Razão Social, né? Ele se junta exatamente por conta disso e ele está, quer dizer, o projeto ele aconteceu desde que eu saí da Rádio MEC em início de 2019. Venho batalhando também, como a doutora Rosa falou, não batalho sozinho, estou com uma galera agora chegando junto, o próprio pessoal da Drymark, o Marcelo Leite, o Rafael Oliveira, agora tem o Bruno também da 94 FM, já tivemos outros parceiros também, o Caio, que foi nosso primeiro editor, enfim, tem o Alexandre lá da Drymark, que também faz edição. É uma galera que está todo mundo se unindo para, de alguma forma, trazer isso, trazer conteúdo para as pessoas se espelharem, né, em outras pessoas como vocês, para aí sim, de alguma forma, ir se conectando e melhorando como pessoas, como seres humanos, como histórias de vida, e um ajudando ao outro. Tenho certeza que essas conexões não são à toa, elas têm um propósito, têm uma razão social. Então, bacana essa tua fala, Pedro. Então, vamos lá. Guilherme. Sim, doutora Rosa, por favor. Eu acho que do projeto social que está tendo mais impacto é o do Guilherme, porque é uma coisa mega e depende de muita gente. Isso. E não está indo para a escola, e uma comunidade muito pobre, que, aliás, uma das coisas que a gente vai ter que, o governo vai ter que pensar como é que vai diminuir essa comunidade pobre, mas para o Guilherme deve estar tendo realmente um impacto muito grande. Então, a doutora Rosa Célia levantou a bola e eu queria que o Guilherme, então, falasse um pouquinho desse... Já falou do impacto, né? Mas agora falasse das propostas e como é que você vê um novo olhar sobre o que pode mudar, Guilherme. Vamos lá. A palavra da moda que veio para ficar é o novo normal, né? Novo normal, É o novo normal. Há 3 anos, a gente percebeu que os alunos não conseguiam comprar os seus livros didáticos. A gente fez de tudo, de doação do outro aluno, da outra turma, enfim. Nós temos um material bom e necessário para o desenvolvimento dos meninos e meninas. Qual foi a solução? Vamos entrar na rede e vamos disponibilizar o material online. Só 3 anos. Com todas as dificuldades, finalmente, há 1 ano, a gente fez um acordo, uma parceria com o Google Education. Então, desde o primeiro dia 16 de março, que a gente encerrou totalmente as portas, foi um pouquinho antes, dia 13 de março, que a gente encerrou as portas, todos os alunos da educação infantil ao ensino médio em aulas igualzinho teriam fisicamente, ao ponto que os pais, os alunos, pedem, e a gente está revendo isso, para reduzir o volume, porque não estão dando conta. Imagina uma grade de escola normal, matemática, física, do horário para o lanche, almoço, é igual. É igual. Aí a gente chegou no esporte. Como é que faz? Vamos ver o que o Instituto Reação está fazendo? Os professores estavam gravando vídeos das aulas dele. O que a gente faz com a orquestra? Meu Deus, o garoto tem que levar um instrumento para casa. E os professores, os músicos, o maestro, está dando o jeito dele. Eles têm as aulas. Como é que faz com a educação infantil? Infantil não tem. Aliás, da educação infantil, por decreto, nem vale aulas online como de eletivo. E educação infantil é afeto, né? As professoras estão criando criativos e passando para os meninos. Eles amam. É um barato.
completamente diferentes. Estão Ô, Guilherme, só te interromper um pouquinho, porque deu uma picotada quando você falou das professoras do ensino da educação infantil. Estão criando, picotou um pouquinho, estão criando o que exatamente? Desculpa. Criando vídeos para que os pais possam passar para eles. Os pais amam. As crianças se divertem, preenchem o tempo delas. E a gente ensina, ao mesmo tempo, a educar, inclusive, os pais. Uma grande, enorme oportunidade de estarmos diretamente dentro da casa dos pais. Isso é incrível. A psicologia está funcionando online. A família que necessita, inclusive o funcionário que precisa, porque é um outro capítulo, tem o atendimento. E se um dentinho tiver doendo, a gente arruma um dentista, um consultório imediatamente. A gente abre o nosso, né? Nós temos 2 gabinetes com horários, toda aquela segurança. Gente, tem um problema com os funcionários, falei, né? São 130, educação, é muita gente, e mais 30 nas áreas de complementares. Como é que faz? A gente teve que ter utilizar a medida provisória, tiveram algumas reduções em vários níveis, em vários setores. Pedimos empréstimo dentro das iniciativas do governo para cobrir folha de pagamento. Isso acabou formando um fluxo de caixa para a gente, para segurar a volta às aulas. A volta às aulas eu não sei nem se dá tempo, porque a gente está fazendo live atrás de live para entender os protocolos, como é que faz com uma escola, cada segmento da escola, porque as escolas brasileiras, não é o Solar, a gente é um exemplo, não foram construídas para a escola, tirando os CIEPs. Elas são casinhas, né? Então, imagina, 20 alunos lá, pequenininhos, né? Como é que faz? Na educação infantil, a gente pode dividir o turno, mas e o outro, o Fundamental 2 e médio, que tem professores? Quer dizer, se a gente dividir, a gente tem que ter uma equipe de professores, sabe? A volta às aulas é um processo. Agora, as pessoas, doutora Rosa, muito o Pedro colocaram, como se aproximaram. A gente só tem que agradecer às pessoas. Dizem, é um mito, que o brasileiro não tem o hábito de doar. Isso não é verdade. Ele apenas quer doar para quem ele acredita. Ele precisa chegar lá. O brasileiro ama. Ele gosta de participar. E a gente está tendo diversos exemplos solidários. É um novo normal. A aproximação, né, com a distância, nos aproximou. Eu tenho falado com pessoas que inimagináveis. Algum tempo atrás, os processos melhoraram. Todos os dias, às 10 horas da manhã, nós temos uma reunião online, pelo Meet, com 25 funcionários, toda a administração. A gente trabalha todo mundo junto, sabe? Então, tem um volume que a gente teve na comunicação fora do comum, porque as pessoas trabalham juntos. Então, tem o cara da manutenção, tá junto com o cara do financeiro, sabe? Com a pessoa do voluntariado, do outro que vê documentação, está todo mundo junto todos os dias, desde o dia 16, de 10 às 12 horas, no mínimo. Eu não falei, mas eu presido eu sou vice-presidente da ACREPERJ, uma associação de creches com o município do Rio de Janeiro. São 200 e poucas creches. Eu tenho percebido o problema no nosso estado, no nosso município, com as creches e o governo querendo abrir as creches agora. É uma loucura. Então, é impossível, tá? Não tem a menor condição. Criança se pega, se beija. Não vou entrar nesse aspecto. Como eu falei, algumas receitas nossas despencaram. Do outro lado, a gente começou o programa falando do Lulu Santos. Então,
tem um ingresso de recursos também. Também falei da solidariedade das pessoas. Nunca recebemos tantos telefonemas. Os nossos doadores, né, não houve redução, ao contrário, houve aumento de recursos. Existem problemas pontuais, difíceis, né? Acho que não bastam, né, Guilherme? A gente sabe que os custos são altíssimos, né? Que a estrutura para manter uns 430 não basta. Alunos mais funcionários não são só as doações, né? O nosso custo ele é barato, ele é muito enxuto, né? A gente é uma organização privada, uma ONG, em torno de R$ 1.200 por criança. Falta um pouquinho aí, né? É um volume para a gente, para o nosso tamanho, bem importante. Mas existem caminhos. Esse momento está nos abrindo oportunidades e a gente está buscando essas oportunidades. É complicado, não é fácil, faz parte do nosso setor, mas existem caminhos e estradas importantes e a gente tem que trilhar e tem que aproveitar elas. Deixa eu segurar um pouco. Tudo a ver com as pessoas. Tudo a ver com pessoas. Tá. O Guilherme, vou te segurar um pouquinho, porque eu quero explorar você também um pouquinho daqui a pouco sobre o Enem, né? Porque a gente está aí com esse desafio também. Como eu falei, 2020 não pode ser um ano, ou não sei se não pode, ou se vai ser um ano que vai ter que ser colocado um xizinho no calendário. Porque muitas situações a gente sabe que já se vão aí quase 4 meses. E não dá para retomar tão rapidamente. Então, eu queria saber um pouquinho já de você sobre essa questão do Enem. Então, aqui com o Guilherme Maltaroli, do Solar Menino de Luz. Vamos de novo lá para a Espanha, conversar com o Leandro Discreto, falar um pouquinho dessa... E aí, Leandro, a gente sabe de tudo isso que você já falou, dos teus problemas, e aqui também da sua família, né? Essa sua relação também aqui com o Brasil. Mas e futuro? Como é que você vê aí essa questão do futuro? Já estão sinalizando para você alguma coisa relacionada à volta, às Olimpíadas? Como é que é treinamentos? Como é que tá essa situação? Então, assim, hoje a questão do esporte, né, que é a Olimpíada, que o pré-olímpico, né, é a competição mais importante agora que a gente está aguardando, né? A seleção brasileira está preocupada com isso, né? Então, assim, esperando o mais rápido possível tudo isso se normalizar, para a gente voltar a retomar os treinamentos visando essa competição que é a mais importante. Mas a partir disso também muita coisa está acontecendo. Eu vi a senhora Rosa falar, o Pedro Monteiro também, o Guilherme, e uma coisa muito interessante que a senhora Rosa falou, que eu acho que é bem legal, né? Que ela falou sobre a questão de que maneira a gente está vivendo, né? De que ambiente que a gente está criando, que proporciona, por exemplo, uma enfermidade como essa. Eu acho que tem um pouco a ver, sim, eu também acredito nisso, que a gente está destruindo, sabe, no nosso dia a dia, o nosso planeta de uma forma geral. Acho que está se gerando um sentimento, uma energia que está prejudicando a gente. Eu acho que a proliferação dessa doença, o fato de ter alcançado o mundo todo, eu acho que prova realmente que a gente, de repente, está caminhando numa direção preocupante, né? E vai ser uma maneira boa de a gente refletir sobre isso e caminhar em outra direção, porque está proporcionando coisas como essa, né? Essa enfermidade que causa esse mal tão grande, né? E outra coisa também que o Pedro Monteiro falou, que eu também achei bastante interessante, é com relação aos jovens, né? Que a gente esse momento de pandemia, toda essa questão da solidariedade fluindo nas redes sociais, está transformando o jovem, né, que estava crescendo num cenário muito capitalista, né, naquela coisa do só o dinheiro, só o conquistar, só o crescer, e parou um momento para pensar que, sabe, não sou só eu, somos pessoas, vivemos em situações diferentes. A mesma doença está afetando de diversas maneiras pessoas de modos diferentes. Quer dizer, trouxe uma sensibilidade para uma geração que estava crescendo muito acelerada, né, no mundo dos negócios, no mundo do dinheiro, do crescer, do conquistar, do ser bem-sucedido. Então, assim, trouxe esse lado bom, né, essa freada que eu acho que era importante. A gente estava caminhando para um cenário um pouco egoísta, eu acho, sabe? E eu acho que a gente
por esse lado, trouxe um momento de reflexão que era importante, que era necessário, e eu acho que a gente está sabendo aproveitar bem isso. E, assim, esse momento de pandemia me trouxe uma oportunidade que eu não tinha nem consciência, né? Não tinha nem noção do quanto a minha carreira como jogador profissional de uma modalidade que se tornou olímpica pudesse realmente alcançar tantas pessoas, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de me aproximar de muitas pessoas que estavam desenvolvendo trabalhos sociais, trabalhos voluntários, né, nessa pandemia. Inclusive, uma amiga minha, ela se propôs, né, no momento de crise, em criar um projeto com fins de ajudar pessoas que moravam na rua. Ela fazia quentinha, ela já trabalhava com isso e se viu numa situação de problema. E, assim, ela não pensou no problema dela, ela simplesmente achou o trabalho dela uma maneira de ajudar a resolver o problema de outras pessoas. Então, assim, isso é muito forte, sabe? Isso mexe muito com a gente, isso mostra o quanto nós brasileiros temos, né, potencial na questão da solidariedade, pensar uns nos outros. Então, assim, foi um momento de muita reflexão e me deu essa possibilidade, através da minha carreira, ajudar, impulsionar, através das redes sociais, impulsionar essas pessoas a ajudarem umas às outras. Então, assim, eu consegui conectar muita gente e não sabia que tinha esse potencial, né? E esse momento me deu essa possibilidade de realmente ser mais efetivo em conectar pessoas em uma causa nobre, sabe? Então, assim, me senti muito orgulhoso. Eu também criei umas lives, né? Que foi outra coisa também muito impressionante, porque a minha carreira inteira eu que investi na minha carreira, né? Eu tenho uma carreira no basquete bem diferente do cotidiano, né? Eu não sou vinculado a federações. Eu criei a minha carreira inteira, eu filmei os meus jogos, eu filmei meus treinamentos, eu enviei os meus vídeos editados, eu editei e enviei para times no mundo todo. Quer dizer, eu consegui sair do país porque eu criei vídeos, eu gravei meus jogos e eu comecei a mandar, traduzir no tradutor, enfim, criei recursos para poder chegar aonde eu cheguei. Então, assim, através disso, eu consegui chegar hoje na seleção brasileira e tive contato através de lives que eu comecei a fazer com jogadores como, por exemplo, o Rogério, sabe, que foi um cara muito bem sucedido, o Bento também, que foi outro jogador também. Consegui falar com o Scott Machado, um jogador que jogou na NBA. Então, assim, o Jefferson Sobral também, que jogou na NBA. Então, assim, eu tive um acesso a pessoas que eu jamais sabia que eu teria, sabe, esse contato direto. Isso foi muito bom para o esporte, para o 3x3, que é uma modalidade que está crescendo muito no Brasil, mas que ainda precisa de muita visibilidade e apoio, e eu procurei, através das minhas redes sociais, divulgar essa modalidade para que outras pessoas conhecessem. Então, assim, tudo isso foi na pandemia, e tudo isso deu essa possibilidade de a gente criar maneiras, né, de trabalhar e criar soluções, né? Ver as situações em crise e criar soluções. Acho que isso foi o lado bom de tudo isso. Rapaz, que coisa incrível, como é esse depoimento do Leandro, realmente traz uma alegria, né? Uma esperança para a gente nesse momento, e demais. Agora, tira uma curiosidade minha também, Leandro. A seleção brasileira, como é que está sendo a divulgação desse projeto? E também os seus pares, né? Os seus colegas, vocês estão treinando como? Em casa, jogando bola um para o outro? Como é que funciona esse treinamento de vocês? Porque quem faz atividade física consegue numa boa. Agora, aliás, eu quero fazer até um parêntese. Você mora em apartamento, em casa? Eu moro num apartamento, né? É uma casa grande que tem 3 andares, né? Então não dá para bater bola, quer dizer, não vai atrapalhar o vizinho de baixo, não, porque tem um vizinho aqui em cima da minha casa que são 2 jovens, que eu já estou quase brigando aqui no condomínio, porque eles fazem uma barulheira, acho que inclusive eles são jogadores de basquete, Leandro. Então, só para saber como é que você tem treinado aí, como é que você tem treinado? Então, assim, como eu tinha dito antes, né? Graças a Deus, eu já tinha feito um acompanhamento, né? Devido à questão da competição ser uma competição muito importante, né? Estamos falando de uma Olimpíada. Então, a gente entrou com uma equipe aí, junto com a 3DG. Então, a gente fez uma autoavaliação. Fizemos também um trabalho de biocinética, né? De avaliação do corpo, tudo que estava funcionando com a equipe lá também, que está relacionada a tudo. Então, assim, foi uma equipe toda me avaliando, criando recursos, maneiras de trabalhar o meu físico para a competição. Então, assim, com essa pandemia, a gente teve que parar os treinamentos no estúdio, né? E começamos a fazer isso online.
Então, assim, graças a Deus, onde eu moro, os 3 andares é da mesma pessoa. Então, assim, o ambiente de baixo é aberto, é um restaurante, então, assim, não tem problema, porque eu treino no horário da noite, então não prejudica ninguém, tranquilo. Então, assim, eu consegui fazer esse acompanhamento, graças a Deus, né, de uma maneira online. E, claro, muita dedicação, muita paciência. A gente sabe que treinar sozinho, né, é muito complicado, porque você precisa manter o foco ali, concentração, ânimo, né, para treinar, ainda mais numa situação como essa. Mas, graças a Deus, foi tudo bem. E a gente acredita que assim, dentro de pouco, né, a gente já vai começar a receber datas exatas de competições, né, e vai começar a se organizar melhor para poder treinar. Infelizmente, no 3 contra 3, no 3x3, a gente ainda não tem tanto apoio, né? Os atletas ainda, por exemplo, como eu disse, sabe, eu tenho o apoio da Nike, que é um apoio que eles me dão material esportivo às vezes, quando a gente está perto de competição. Mas, assim, a gente precisa encontrar recursos, por exemplo, nesse momento de pandemia, a gente depende. Eu tenho um contrato, né? Eu tinha um contrato, eu assinei um contrato com o Japão, com a Liga do Japão profissional, e eu estaria indo esse ano. Então, eu não pude ir por conta do coronavírus. Então, quer dizer, a gente precisa estar trabalhando para poder se manter, né? Alimentação, tudo isso. Então, assim, é um pouco complicado por causa disso, mas eu acho que a gente vai dando um jeito, né? Vai se ajustando aí. E assim que sair as datas, eu continuo treinando, continuo me dedicando para estar no nível, né? No melhor nível possível para representar o Brasil. E a gente tenta fazer o que pode aí, com os recursos que a gente pode. Graças a Deus, a 3DG está me ajudando aí a fazer esse condicionamento de casa. Agora eu já posso sair, então está mais fácil, né? Fazer um treinamento fora de casa. Então, assim, eu acho repete, que... Ô, Leandro, repete o nome do seu treinador aí, como é que é o nome? Da empresa? Não, é um estúdio, né, de treinamento, né, e recondicionamento funcional, né, que é a 3D Gym. Eles fazem um acompanhamento, né, no estúdio e agora em casa. Então, eles me deram muito apoio. Hoje eu posso sair, então eu consigo transferir todo o treinamento para o ar livre. Então, me ajuda muito na questão do treinamento. E o mais importante, eu estou preparado para poder representar o Brasil e a gente vai conseguir trazer essa vaga aí para as Olimpíadas, com certeza. Então, essa reta final, já eu vou fazer a pergunta para os nossos convidados sobre a razão social de cada um deles. Depois eles vão divulgar como é que a gente encontra as instituições e cada um deles também. Então, para saber, doutora Rosa Célia, só para a gente ir fechando nosso programa, faltou alguma coisa que a senhora queria, além de todas as mensagens bonitas, do trabalho bonito que a senhora desenvolve, faltou alguma coisa para a gente falar dentro do seu trabalho, doutora Rosa Célia? Eu acho que você saber um pouco mais do Procriança, se você quiser saber, entra no nosso site, que é www.procrianca.org.br. procrianca.org.br. São quase 24 anos, dona Rosa, doutora Rosa Célia. E quero saber o seguinte, a senhora continua a mesma jovem que eu conhecia lá atrás no projeto. Quero saber o segredo, porque o Pedro... está aqui com a gente também, eu estou vendo, a gente está gravando remotamente, está meio acabado. O Pedro já está ficando não vai, estou falando, doutora Rosa, não vem querer aliviar, não. O Pedro está ficando acabado. Acho que é o moleque, é o pequeno. Como é que é o nome dele, Pedro? Joaquim, pois é. E a doutora Rosa Célia, qual é o segredo, doutora Rosa Célia? Trabalhar com o que gosta, com o que ama também, com a felicidade das crianças? Não, eu acho que você está sendo muito generoso comigo, eu vou te agradecer. Agora, eu acho que uma coisa importante na vida é você não ter empregos, ter responsabilidade, entendeu? Isso é muito importante, entendeu? Então, a gente está trabalhando, sabendo que não está ninguém preocupado com o horário, nós temos responsabilidade em todos os setores que a gente trabalha, tanto no hospital, quanto no Procriança, quanto na clínica, e todo mundo, como eu já disse uma vez, ninguém chega a lugar nenhum sozinho, você tem que ter equipe. Isso é muito importante. E repete para ele. É importante, Cadu, que você não queira ser o melhor da equipe. Quanto melhores pessoas rodeadas, você estiver rodeado de pessoas melhores até que você, melhor para você. Muito bem. Doutora Rosa Célia, eu sempre lembro que a senhora me ensinou uma coisa, e a gente fez uma entrevista também lá atrás, e eu estava com uma outra convidada também de um projeto social, com crianças com câncer, inclusive, e aí ela ficou perguntando, mas como é que a gente consegue, né, arrecadar, pedir? E a doutora Rosa Célia falou
Uma frase muito simples. Pedindo. Não tem vergonha de pedir. Só tem vergonha de pedir, doutora Rosa Célia? Nunca teve, né? Não, nós somos felizes que pedimos para o outro, a gente não está pedindo para a gente. Isso é um privilégio. Conta esse segredo, então. Conta esse segredo. Faz os seus pedidos, então, doutora Rosa Célia. Está na hora do seu pedido, então. Pode fazer, porque depois eu quero o pedido do Guilherme também, do Pedro e do Leno. Mas eu sei que vocês dois, tanto o projeto Pro Criança Cardíaca e o projeto Solar de Luz também, precisam, né, de apoio também financeiro. Eu acho que quando você faz, como o Guilherme, faz um trabalho sério e de credibilidade, as pessoas não têm, elas têm prazer em doar, entendeu? Isso é muito importante. Não adianta você querer fazer uma coisa e ter um caminho todo sujo. Por exemplo, se eu fosse fazer um negócio, não, doutora Rosa, quando trabalhava no serviço público, ela não fazia nada, e por que agora está inventando isso? O caminho é muito importante. E as pessoas, você ter, o projeto nosso ter credibilidade. E não é à toa que a senhora, depois de muitos anos, realizou o seu sonho do seu hospital, e eu fico muito feliz com isso, e atendendo. Quantas crianças, doutora Rosa Célia? No Pro Criança, são mais de 15 mil crianças já catalogadas, e 1.000 e tantos já submeteram a cirurgia, a procedimentos, todos os exames que são necessários, raio-x, exame de sangue, ultrassom, tudo, tomografia, tudo eles têm todo o direito, e isso eu digo mesmo, a gente só chegou onde chegamos graças à generosidade do ser humano. Você vê, você construiu um hospital. Quanto é que custa um hospital para você construir, equipar um hospital de alto padrão, numa zona nobre, que é em Botafogo? Então, como é que você conseguiu isso? É graças à generosidade do ser humano. Nós tivemos os nossos parceiros todos impressionantes. Não temos uma dívida, não teve nada, e tudo com dinheiro dos empresários, dos parceiros, todos. E eu sei que a doutora Rosa Célia também é uma pessoa séria, linha dura com dinheiro. Ela é rigorosa na atenção, ela está em cima o tempo todo. Eu sei disso. Não, porque... lembrar que eu sempre lembro, esse dinheiro não é nosso. Esse dinheiro, as pessoas abriram mão desse dinheiro para fazer. Então a gente tem que cuidar de tudo. É verdade. Isso é muito importante. Não adianta você, os outros, a pessoa doou, acabou, não. A gente é responsável, porque as pessoas abriram mão de coisas que elas podiam comprar e doaram o hospital. Quanto é que você acha que custa o hospital? Você custou mais ou menos uns 100 milhões. É muita responsabilidade, doutora Rosa Célia. Nesse momento, então, a senhora tem total razão disso. Parabéns mais uma vez. Pedro, e aí, o que ficou faltando? Não, na verdade, não quero pedir nada para mim, não. Queria pedir para quem estiver aí vendo, ouvindo, conhecer mais sobre o Pro Criança, sobre o Solar Meninos de Luz, sobre, né, projetos, né, socioesportivos aí, que apoiem jovens, crianças aí de comunidades e tudo. Eu sei pouco, na verdade, da história do Leandro. Eu sei que ele... Até pesquisei, Leandro, sobre você quando a gente fez o evento. Eu me lembro de um vídeo seu, que você participou, acho que nos Estados Unidos, que era basquete 1 contra 1, e que tinha um vídeo seu falando gravado na Rocinha, aquela quadra ali debaixo da Rocinha, enfim. Coincidência a gente conectar agora. Então, assim, tem muitos projetos muito bacanas já acontecendo, esportivos, né? A gente falou do Reação aí, que já é parceiro do Guilherme, o Reação do Flávio Canto, é um projeto sensacional, né? Assim, então, assim, mas tem tantos projetos bacanas acontecendo. A gente, uma das missões do Faz Esporte, do Effect, é divulgar esses projetos. Então, assim, o apoio direto para eles, né? Nem passa por nós. Então, o Instagram do Faz Esporte é Faz Esporte, né? É esporte em inglês, é igual ao do Effect Sport, SPORT. E ali a gente fala de alguns projetos, algumas coisas que a gente apoiou, enfim. Então, assim, apoiem, saibam, né, procurem, se vocês não forem impactados ainda, tem muita coisa, como o Guilherme falou, que são, né, totalmente confiáveis, que passam credibilidade, que você pode confiar, como Solar, como Pro Criança, como, enfim,
Tem o projeto, a gente falou do WG, do Cultura na Sexta, né? Tem ali da Cruzada, que fugiu o nome agora, de basquete também. Basquete Cruzada. Basquete Cruzada, enfim, Talentos em Corrida, Golfinhos da Baixada, enfim, tem tanta coisa bacana acontecendo aí. E uma coisa legal, a grande maioria, se não todos esses projetos, são idealizados e tocados por pessoas que estão ralando ali para viver também, assim, né? A situação do WG, enfim, de todos, né? Do Talentos em Corrida, do César Couto, professor do FRJ, que faz um trabalho peneirando garotos de comunidades também. São pessoas que realmente têm uma paixão, tem uma... Assim, impossível você não ter tem uma pessoa sensacional, Cadu, que vale você não conversou ainda, conversar em algum momento, que é o Sebastião, do Miratos, projeto na comunidade da Chacrinha. Alô, Marcelo Leite, nosso produtor, diretor. Tá aí uma dica de um projeto bacana. Tem, depois, Marcelo, posso dar umas sugestões aí, mas o César Couto, sensacional. O André, que é um bombeiro que toca o Fins da Baixada, sensacional. O Sebastião é uma pessoa, realmente, o filho dele foi medalhista pan-americano de badminton, o primeiro medalhista, eu acho, não sei se acho que foi o primeiro medalhista de ouro pan-americano, enfim. Hoje mora fora, treina fora também, uma história sensacional. O Sebastião migrou o projeto durante agora a pandemia, virou um projeto de doação, de arrecadação de recursos para doação de cestas básicas para a comunidade. Então, assim, tem muita coisa já muito legal acontecendo próximo a gente, assim. Então, descobrir mais. E são pessoas que, na verdade, são empreendedoras, assim, geniais, né? Que só precisam de recursos, né? De ajuda, assim. Então, assim, tenho certeza que qualquer real investido ali reverbera em muitos e muitos e muitos reais de tudo, né? Para a gente ter, né, pessoas como o Leandro aqui. Eu conhecia pouco o Leandro, assim, eu fiquei impressionado com o Leandro, assim, como o Leandro é articulado, como ele tem um pensamento claro, assim, essa sensibilidade. Então, assim, que a gente possa ajudar a criar centenas de milhares de Leandros aí, né? Exemplos que são exemplos aqui, quando se comunicam, são exemplos na comunidade, são exemplos para a família, então, assim, que conseguem ajudar. Então, boa. O recado final é esse. E, detalhe, Rei, Rainha do Mar e outros esportes começando a acontecer provavelmente a partir de setembro, né, Pedro? Rei, Rainha do Mar, a gente espera em setembro já começar a ter 2 eventos em setembro, Rei, Rainha do Mar e a Meia do Cristo, a Meia Maratona do Cristo. Vou me preparar eu e Marcelo. Marcelo é corredor pode também. Pode fazer em dupla também, pode fazer sozinho. Então pronto, vou deixar ele correndo tudo. Vou deixar ele correndo a maratona. Em outubro, a gente quer fazer um Rei, Rainha do Mar em Búzios, Rainha do Mar em Niterói, evento de ciclismo no Vale na Serra das Hortênsias, um em Búzios também, enfim, Rei, Rainha do Mar final do ano em dezembro. Então, a gente está bem esperançoso aí que a coisa vai ser liberada, né? Graças a Deus, aparentemente os números estão melhorando, tomara que fiquem. A gente vai poder, né? Quem sabe que a galera precisa praticar atividade física, relevância na vida das pessoas. Boa. Guilherme Maltaroli, rapidamente, Guilherme, porque o tempo voa, né, aqui nesse programa, mas eu queria que você falasse da questão do Enem, a sua preocupação com o Enem. Vai, Guilherme. A gente está dando aulas online. A gente tem estava preparado para isso, a gente tem, pode dizer, o privilégio de poder oferecer para os nossos alunos hoje a continuidade dos seus estudos, da sua preparação para o Enem. Os nossos alunos são poucos, uma turma de 20, podem fazer o Enem, mesmo que não tivesse sido adiado, poderiam, mas a gente tem que analisar algumas outras coisas, né? E depois a gente vai para o Brasil. Imagina, dentro de uma casa de classe média, sala 2 quartos, família de 4 e um cachorrinho, né? Aí, então, o garoto, o jovem, vai estudar no seu quarto, ele tenta trancar, mas o cachorrinho vai ficar batendo lá, né? O pai está online, trabalhando, e a mãe também. E eles têm que se alimentar. Eles têm que arrumar a casa. O jovem tem que sair, ele vai ter que ajudar na limpeza. Ele não consegue ver os seus amigos. Ele não pode ver. Ele não tem brinquedos, às vezes, como um bebê, que é outra história, para poder se entreter. Quais são os problemas
psicológicos que esse menino pode desenvolver que nem tinha. Um grande aluno, estudioso, que não consegue ter o rendimento que tinha por estar confinado, né? Com diversas coisas acontecendo e não sai daquele ambiente, daquelas quatro... Imagina um jovem nessas quatro paredes. Ok. A gente falou de um apartamento de 2 quartos de sala, 70 metros quadrados, 60 metros quadrados, aquele pequenininho. Agora vamos para 12 metros quadrados, onde tem uma cama e uma televisão. E ele vai ver por celular a aula. Quando a internet ajuda, eu estou falando de uma realidade solar. Agora vamos jogar isso para o Brasil. Impossível fazer o Enem. Isso é uma maldade, não pode. Se o Enem é uma prova de seleção, onde você tem que dar oportunidades, vamos lá dizer no Brasil, no mínimo iguais de participação, como ter um Enem? Não dá. Não está contando apenas acesso de internet, não está contando apenas conteúdo, se é bom ou se é ruim, ou se ele tem um cursinho. Existem outros fatores que são psicológicos envolvidos também, além da tecnologia. Acertadamente, o governo deixou para depois, não importa o embate que teve isso, mas está adiado. Finalmente, se der um problema mais sério, a gente não sabe, né? O Rio de Janeiro liberou agora os shoppings. Enfim, a gente não sabe se a gente vai ter uma segunda onda e quando isso vai, e de que forma isso pode acontecer. Daí, bom, perdemos o Enem. Ok. E aí? E daí? 1 ano a menos. 1 ano na tua vida? Entende? Em vez de você, os seus amores, partirem, o que interessa? O conteúdo, mais uma vez, conteúdo, e eu? E as pessoas, sabe? Pedro, obrigado pela generosidade de trazer para o Solar, para o Pro, o seu pedido. Eu vou deixar alguns, né? Leandro, não tem 3x3 no Solar, no pavãozinho Cantagalo. Não tem. Viu, Pedro? Opa. Pedro, entendeu? Boa. Foi. Tá bom? A gente precisa de apoio, a gente acredita nas pessoas. Hoje a instituição ela tem um leque de receitas que tem incentivos fiscais, as empresas podem participar, tanto pelos impostos federais, a Lei Rouanet, como os municipais, ISS, Estado, ISS, e a Lei Rouanet e a Lei Federal do Esporte. Nós temos projetos abertos em captação. Isso teria que conversar com a gente, né? Ligar, e a gente tem uma especialista em leis de incentivo fiscal que pode auxiliar a empresa nessa participação, seria muito importante. Tem a participação direta das pessoas. Tem as leis de incentivo, são muito poucas empresas que participam diretamente do Solar, ficam todas convidadas, né? Sem o incentivo fiscal, com os recursos diretos, não incentivados. Qualquer empresa ou pessoa pode nos procurar nas redes sociais ou no nosso site. Nosso site, Meninos de Luz, www.meninosdeluz.org.br. Meninos, né? Masculino, no plural, tudo junto, pequenininho, meninosdeluz.org.br. Nas redes, Meninos de Luz. Só procurar. Né? Só procurar que vai, né? Vai aparecer, você vai achar o botãozinho para participar. Nós acreditamos muito nas pessoas. A gente tem certeza que no nosso Brasil, num prazo talvez de 10 anos, os Estados Unidos está muito na frente, 30, 40, são as pessoas que vão garantir a sustentabilidade das instituições. E sustentabilidade não tem a ver apenas com dinheiro, tem a ver com credibilidade, tem a ver com feitos, tem a ver com o ambiente, tem uma série de... Boa. Tá certo. Vamos lá, Leandro. Leandro, discreto. Então, eu queria
Eu queria contar uma historinha assim muito rápido, né? Porque a gente está falando aí de projetos e como isso afeta a nossa vida. E eu também me propus a fazer um projeto social quando eu tinha 20 anos de idade, né? 22. Eu ainda estava começando a jogar e já sentia essa necessidade de compartilhar o que eu tinha aprendido com os jovens, né, da comunidade. E eu vivi uma experiência muito forte que me marcou muito, né? E eu comecei a perceber a responsabilidade que projetos sociais, trabalhar com crianças, ajudar pessoas. É uma responsabilidade muito grande. E essa história se baseia em que eu conheci um jovem, comecei a dar aula, eu trabalhava, estudava, treinava e dava aula para as crianças de graça por 22 anos. E acabou que eu comecei a ter bastante jovens participando daquele projeto. E havia a mãe de um deles, inclusive um deles era bem alto, tinha um bom potencial para o esporte. E acabou que eu tive que parar com o projeto porque eu não conseguia atender a todo mundo, né? As minhas necessidades, ao estudo, ao basquete. Eu já estava entrando no Flamengo na época e exigia muito de mim. Então, assim, eu tive que parar. E essa mãe desse aluno me procurava todos os dias perguntando quando que eu ia voltar com o projeto, né? Quando que eu ia começar as aulas de novo. E eu nunca tinha uma resposta para ela porque eu não conseguia nem cuidar da minha vida, né? E não conseguia dar a atenção que ela precisava. O filho dela realmente tinha potencial, ele era alto, ia crescer, enfim. Resulta que esse menino, ele virou traficante. Eu encontrei ele no meio do caminho da minha casa, ele me olhou com vergonha e eu olhei com vergonha para ele, porque eu percebi que eu tinha uma responsabilidade com ele, que eu podia ter feito algo por ele, e a minha condição não me deu essa oportunidade. E aí eu aprendi que a gente precisa crescer, a gente precisa criar recursos próprios para poder depois ajudar alguém de verdade. Porque quando você se propõe, você tem que realmente cumprir aquela responsabilidade, porque vidas dependem daquela ação. Então, a partir de então, eu comecei a investir na minha carreira e acreditava que, através do meu basquete, eu pudesse trazer recursos para a comunidade, sabe? Para a Rocinha, para onde eu nasci e ajudar as pessoas a terem mais oportunidades através do esporte. Então, assim, eu dediquei muito tempo a toda a minha vida, a minha carreira, acreditando que ela fosse uma carreira bem-sucedida, para que eu me tornasse inspiração para os jovens da Rocinha e conseguisse conectar pessoas para dar atenção para a Rocinha. Estamos falando de mais de 100 mil pessoas, e nessas 100 mil pessoas naquele lugar, estamos falando aí seguramente de 70 mil crianças e jovens, sabe? Que são o futuro, que são os que realmente vão ser ou criminosos ou pessoas de bem trabalhando em prol da sociedade. Então, eu sou super consciente disso e tento usar minha carreira como uma maneira de conectar pessoas para poder trazer esse recurso para a comunidade, porque a única coisa que falta é recurso, é estrutura, porque condições nós temos de fazer. Eu sou prova disso e eu quero cada vez mais alcançar patamares muito maiores para provar que nós somos capazes, que nós temos grandes atletas, grandes engenheiros, grandes médicos, grandes tudo dentro daquele lugar, e a gente precisa dar essa estrutura para que eles possam desenvolver essas habilidades. Então, assim, como a gente está falando de pedir, eu queria pedir o contato do Pedro, da Dona Rosa, do Guilherme, se vocês puderem me dar o contato de vocês para ver se a gente consegue, de alguma forma, conectar pessoas e fazer um trabalho mútuo. Vocês têm um trabalho muito legal que, de repente, pode ajudar muita gente na Rocinha. E eu queria poder ter esse contato com vocês, se vocês se me permite a ousadia. Mas eu acho que a minha carreira ela vem em prol disso, sabe? De conseguir espaços e conseguir passar essa mensagem. Então, assim, tudo que eu conquistar daqui para frente é no intuito de trazer recursos para a realidade que eu vivi e poder olhar para trás para todo esse caminho que foi um caminho bem batalhado, e existem muitos buracos, e eu pretendo fazer o mínimo, ainda que eu tape um buraco, já vai me ajudar. Eu acho que pessoas como vocês podem ajudar muito, sabe? A gente resolver alguns probleminhas, a gente não vai resolver tudo, não dá para abraçar o mundo, mas se a gente conseguir fazer um mínimo, ajudar uma pessoa, acho que já é válido. E eu queria muito poder contar com a ajuda de vocês para tentar conectar e criar algum recurso de alguma forma para ajudar outras pessoas também que também precisam lá na Rocinha. Essa é a minha mensagem aí. Agora, Leandro, para fechar, queria que você dissesse para a gente as suas redes sociais, como é que a gente acha você, para conectar, então, todo mundo. Vamos lá. Então, minha rede social é do Instagram, né? É o Discreto Lima. E quem puder também seguir 3x3 Brasil, a CBB também, a ANB
3x3 de São Paulo, que são as organizações aí que cuidam dessa modalidade que se tornou olímpica e que a gente vai, se Deus quiser, representar o Brasil nas próximas Olimpíadas, basquete 3x3. Leandro, olha só, você fechou o programa tão bem, com esse pedido, com essa conexão, que eu vou usar pela primeira vez, né, dizer o seguinte: nem vou precisar pedir a razão social de cada um de vocês. Ela foi colocada ao longo desse programa de forma muito transparente, de forma muito bacana. Então, eu preciso encerrar o programa com essa fala do Leandro, que passou uma verdade incrível, como todos vocês passaram. Como a doutora Rosa Célia passou através do projeto Pro Criança Cardíaca, como o Guilherme Maltaroli passou através do Solar Meninos de Luz, como o Pedro passou pelo seu projeto, que também tem a ver com links hoje com apoio, né, dentro do esporte a projetos sociais. Então, assim, se a gente conseguiu hoje trazer esse time que foi montado pela nossa produção, pelo produtor Marcelo Leite, com as assessorias de vocês, eu fico muito grato. Eu acho que nesse período todo que a gente trabalhou o programa Razão Social, está sendo muito bacana fechar esse programa sabendo que em todo o programa vocês falaram o tempo todo das razões sociais de vocês. Então, só me resta aqui agradecer de verdade ao Guilherme Maltaroli, à doutora Rosa Célia, que eu tenho uma admiração incrível pela senhora doutora Rosa Célia, de verdade, coração. Ao Pedro, de verdade também, você é um cara genial, Pedro, parceiro. E conhecendo hoje o Leandro. Leandro, discreto, que, quero te conhecer rapidamente quando você voltar para o Brasil, já que eu não posso ir para a Espanha. Ainda mais na Rocinha, não tem problema, bacana. Vamos juntos. E essa conexão que você pediu, Leandro, vai estar certamente feita, porque o Razão Social também é um programa pé quente. Então, mais para frente, a gente pode fazer, inclusive, outro programa para vocês contarem tudo isso que a gente falou hoje e mostrar que essa realidade mudou muito rapidamente. Então, Pedro, doutora Rosa, Guilherme e Leandro, muito obrigado por vocês terem participado do programa hoje. Agradecer também as pessoas que ajudaram a gente e nessa produção, a Andréia, a Gabi, ao Leta também, que foi treinador, inclusive, do Pedro. Então, fica aqui o meu agradecimento, um agradecimento da produção, e que a gente possa se ver em breve para se abraçar e que isso tudo mude rapidamente. Então, obrigado, Pedro, doutora Rosa, Guilherme e Leandro. Até o próximo encontro aqui no Razão Social, tá bom? A gente volta na semana que vem. Tchau! Fui!